Bom, pessoal, já coloquei a aula para gravar. Geralmente eu gravo essa aula das 4 horas, mas eventualmente a professora Ana pode gravar a aula da noite também, né? Caso dê problema na minha gravação, etc., ela pode gravar a aula da noite, o conteúdo é o mesmo, tá? Só para posicionar vocês, tá? Bom, vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, tá? Quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024, né? Hoje vocês puderam ver, quando eu disponibilizei já de madrugada, disponibilizei hoje cedo o material da aula lá no grupo. Vocês viram que é uma aula mais curta, né, em questão de slides, se comparado às nossas aulas de terça e segunda, mas o conteúdo ele é muito importante também, tá? A gente só vai falar mais de gramática do que de vocabulário, tá? O foco da aula hoje é em relação ao pronome it, que até mesmo eu vejo muitas pessoas cometendo o erro na utilização desse pronome, então a gente vai ver ele aqui e podemos falar sobre ele no futuro novamente, caso através da correção das atividades eu julgue necessário, tá? A gente também vai falar sobre os verbos, nós vamos conceituar essa nova classe de palavras para vocês e a gente vai falar sobre o have a good one, que a gente na verdade inicia a nossa aula aqui agora falando sobre ele. Pessoal, o have a good one é uma expressão que nós utilizamos em inglês para nos despedirmos das pessoas. Existem várias formas que a gente pode se despedir de alguém, né? Geralmente a gente fala tchau, até mais, tudo de bom, né? E o que eu quero falar nesse momento com vocês, né, em uma expressão que você vai utilizar em despedidas, é o have a good one. O have a good one, você vai traduzi-lo como tudo de bom para você. Então, quando você vai se despedir de alguém, seja numa conversa com um amigo, seja de um atendente ali no supermercado, você sempre vai se despedir com have a good one, na maioria das vezes, né? Então, você vai no supermercado, você passa as suas coisas no caixa, a hora que você sai, o atendente diz para você have a good one. Quando você paga a conta no restaurante, também o garçom, né, geralmente lá não tem essa coisa de caixa, você paga direto pro garçom, então ele também diz para você have a good one. Você compra algo em uma loja, sai da loja e o atendente também diz have a good one. E esse have a good one você vai traduzi-lo como tudo de bom para você. Então sempre que você dizer isso para alguém, sempre que alguém dizer isso para você, ele vai estar com o sentido de tudo de bom para você. Have a good one. 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 Have a good one, tá? Então, é uma expressão que você vai usar para se despedir de alguém, né? Desejar tudo de bom para ela. Porém, em alguns casos, você pode entender o have a good one com um sentido adicional. Então, sempre, independentemente do contexto, sempre have a good one vai ter o sentido de tudo de bom para você. Porém, em alguns casos, você pode interpretar a utilização do have a good one como se você estiver desejando para uma outra pessoa algo além do que tudo de bom. Por exemplo, vamos supor que você esteja conversando com seu amigo, você esteja almoçando com seu amigo Reinaldo e para se despedir você fala thank you for the lunch, Reinaldo, né? Obrigado pelo almoço, Reinaldo. Have a good one, né? Você está ali almoçando com ele e se despede, né? Esse have a good one sempre vai ter o sentido de tudo de bom para você. Mas olha o contexto. Você está almoçando com ele, vai se despedir e fala have a good one. Acabou de almoçar com ele. Então, nesse caso, a gente pode entender que o have a good one, além de ter o sentido de tudo de bom para você, você também vai estar desejando a ele uma boa tarde, um bom resto de dia, né? Porque você almoçou ali e fala tudo de bom para você, have a good one. Só que como essa despedida é depois de um almoço, você pode entender que esse have a good one, além de ter o sentido de tudo de bom para você, também tem um sentido de um bom resto de tarde, um bom resto de dia para você. Outro caso, nós temos aqui, vamos supor que você esteja conversando com seu amigo, seu companheiro de trabalho, daí você fala, what a week, mate, ou seja, que semana, parceiro, que semana, cara. It is good that it's Friday today. É bom que hoje é sexta-feira. Have a good one, Diego. Então você está conversando com ele ali e fala, olha,
foi uma semana puxada, né? A gente tá cansado, mas que bom que hoje é sexta-feira. Daí você diz para ele, have a good one. Você pode entender aqui que além de você estar desejando tudo de bom para ele, esse have a good one também tem um sentido de bom descanso, bom final de semana para você. Consegue compreender isso? Né? Você fala, poxa, que semana puxada, mas ainda bem que hoje é sexta-feira. Have a good one. Ou seja, tudo de bom para você. Mas você também pode entender como um bom final de semana, bom descanso. Tá? A gente pode entender dessa forma. Entendam, pessoal, que o have a good one, independentemente do contexto, sempre tem o sentido de tudo de bom para você. Acontece que em alguns contextos ele pode ter um significado a mais, como eu falei. Depois que você falou que a semana foi puxada tal, se você fala have a good one, a pessoa vai entender que você também está desejando a ela um bom descanso, um bom final de semana. Se você fala para ela, obrigado pelo almoço, have a good one, você vai estar desejando para ela um bom resto de dia. Isso é mais uma questão de interpretação, tá? Mas como eu disse, independentemente do contexto, sempre ele vai ter o sentido de tudo de bom para você. Só que em determinados contextos pode ter um sentido adicional. Adicional. Não que substitui, adiciona, tá? Vamos supor um outro caso. Um diretor de uma empresa se dirige aos seus funcionários e diz: We had an amazing year. Nós tivemos um ano incrível. Everybody deserves to relax. Todo mundo merece descansar, todo mundo merece relaxar. So, have a good one. Perceba que depois que ele falou isso, né? Foi um ano puxado, todo mundo trabalhou bastante, todo mundo está cansado, a gente teve muitos bons resultados e agora todo mundo merece descansar. Todo mundo merece relaxar. So, have a good one. Perceba que além dele desejar tudo de bom para os funcionários dele, perceba que nesse discurso, né, de foi puxado, a gente sofreu, mas todo mundo merece descansar. Perceba que além de ter o sentido de tudo de bom para você, aqui tem um sentido de férias também, né? Um sentido de boas férias. Ele está desejando uma boas férias, um bom descanso para os funcionários dele, tá? E, na maioria das vezes, você vai interpretar o have a good one como uma forma de despedida genérica, né? Como eu disse, você vai lá, como por exemplo, comprar alguma coisa na loja da Best Buy, o atendente fala para você: Thanks for shopping with us. Obrigado por comprar conosco. Have a good one. Tudo de bom para você. Se você sai da loja no período noturno e ele fala have a good one, você pode entender que além de ele estar te desejando tudo de bom, ele está te desejando um bom resto de noite, uma boa noite, um bom descanso, né? Se você vai logo cedo lá na loja, compra e ele fala esse have a good one, você pode entender que além dele estar te desejando tudo de bom, ele está te desejando um bom dia, que você tenha um bom dia, né? Já que você foi lá muito cedo. Então, entendam que sempre vai ter o sentido de tudo de bom para você, independentemente do contexto. O have a good one. Acontece que em algumas situações você pode entender o have a good one com um sentido adicional, com uma tradução adicional, né, de bom descanso, boas férias, tá? Não que você tenha que ficar preocupado, tá, com eu vou ter que ficar observando o contexto para tomar cuidado com a utilização do have a good one. Não precisa, tá? Isso aqui é mais um estudo da gramática em si, casos que nós podemos interpretar o have a good one com mais de um significado. Se você só ficar na cabeça que o have a good one sempre vai ter o sentido de tudo de bom para você, tá perfeito, tá ótimo. Mas, né, fica também esse estudo mais detalhado, né, mais e melhor apresentado para vocês, para que vocês entendam que também podemos entender em alguns contextos o have a good one com outros sentidos, né, de bom descanso, boas férias, bom final de semana, etc. Embora sempre, sem exceção, vai significar tudo de bom para você. Tá? Pessoal, antes de a gente seguir aqui com a parte dos verbos, alguém tem alguma dúvida em relação ao have a good one?
Bom, pessoal, a gente vai falar primeiro sobre o it, tá? Eu achei que eu tinha colocado a sequência de verbo antes aqui, mas a gente vai falar do it primeiro, tá? A gente deixa o verbo mais para o final da aula. Pessoal, o que é o pronome it? O it, ele é um pronome, assim como I, you, he, she, we, they, que a gente viu lá na nossa primeira aula, na nossa aula experimental. Só que nós vamos utilizar esse pronome para nos referirmos a animais, a objetos e a fenômenos da natureza, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja vendo um gato. Daí você pergunta que animal é aquele. Não que você não tenha capacidade de perceber que ele é um gato, mas vamos entrar no espírito da explicação. Eu estou vendo um animal e eu sei que ele é um gato. E você pergunta para mim que animal é aquele. E eu falo para você, ele é um gato. Certo? Como que você pensaria que eu posso falar que ele é um gato em inglês? Daí você vai pensar, he is a cat. A gente viu na nossa aula experimental, I am, you are, he is, she is, we are, they are. Então ele é um gato, he is a cat. Certo? He is a cat. Só que eu não posso falar assim. Por quê? Porque os pronomes I, you, he, she, we e they apenas podem se referir a pessoas, tá? Sempre que eu for me referir a um animal, independentemente se ele é macho, se é fêmea, se é adulto, se é idoso, se é bebê, sempre eu vou me referir a um animal com o pronome it. Então, se eu quero dizer que ele é um gato ou ela é uma gata, eu vou dizer it is a cat. Ah, mas é um gato, eu posso falar he is a cat? Não. I, you, he, she, we, they, só para pessoas. Ah, mas é uma gata, é fêmea, posso falar she is a cat? Não. Por quê? Porque sempre para se referir a animais, você tem que utilizar o pronome it. Não pode usar he, she, we, they. Tá? Ah, mas como eu vou saber se é um gato ou uma gata? Aí você vai ter que olhar a situação. Né? Se você, por exemplo, está conversando ali com uma pessoa e essa pessoa diz que aquele animal, aquela animal lá tá prenha, e você tá vendo uma gata, ele diz it is a cat, claro que se tá prenha é fêmea, certo? Então nesse contexto você vai entender que se trata de uma gata, de uma fêmea, certo? Tá? Muitas vezes na escrita você não vai conseguir diferenciar. Claro, pode falar, por exemplo, it is a female cat ou it is a male cat. Female, feminina, e male, masculino. Só que daí já é um pouquinho mais aprofundado. Nesse primeiro momento, apenas aguarde e entenda que para se referir a animais, seja masculino, feminino, macho ou fêmea, sempre através do it. Mesma coisa para cachorro. Ah, é um cachorro. Eu posso dizer ele é um cachorro? Não, porque é he, she, we, they só para pessoas. Ele é um cachorro, it is a dog. Ah, mas é uma cadela. It is a dog do mesmo jeito. Tá? It is a tiger. Ah, é um tigre. Posso falar he? Não. It is a tiger. Ah, mas é uma tigresa. Pode ser she is a tiger? Não. Tem que ser it is a tiger também. Então, primeira utilidade do pronome it é para nos referirmos a animais. Certo? Tranquilo, né? Então, it is a dog, ele é um cachorro, ou ela é uma cadela. Não posso falar nem he nem she, porque I, you, he, she, we, they, aqueles conteúdos lá da aula passada, da aula experimental, perdão, é apenas referente a pessoas, tá? Na verdade, o they, que é eles ou elas, você pode utilizar para se referir ao plural de animais, mas também isso já é um assunto para parte 2 desse pronome it. Tá? No momento, entendam que o it você vai utilizar para se referir a animal. E o I, you, he, she, we, they apenas a pessoas. Tá? Por hora, você entendendo isso está ótimo. It is snowing. Daí a gente já entra aqui na nossa segunda observação sobre o pronome it, né? Que você vai utilizá-lo para descrever fenômenos da natureza. Então, se você quer falar que está nevando, como que você pensaria? Você vai pensar no verbo estar, que é o verbo to be, e nevando você vai colocar no tradutor lá e você vai descobrir que é snowing. Então, você vai pensar, está nevando é is snowing, certo?
Meio certo. Por quê? Porque para nos referirmos a fenômenos da natureza, eu tenho que colocar o pronome it no início da frase. Então, eu não posso falar is snowing apenas. Tudo bem, is está, snowing nevando. Está nevando, is snowing. Mas eu não posso falar assim, porque antes, no início da frase, quando a gente vai descrever fenômenos da natureza, como chuva, granizo, neve, tempestade, tem que ter o it. Então, is snowing está errado, tem que ser it is snowing, está nevando, tá? Ah, chovendo, está chovendo, pode ser apenas is raining? Não, não pode, porque no início das frases que falam sobre fenômenos meteorológicos, você tem que colocar o it. Então, está chovendo não é só is raining, é it is raining. Está ventoso hoje, o tempo está ventando muito, né? Você vai ver lá que ventoso é windy. Então está ventoso não é, pode até pensar que é is windy, está ventoso, mas você tem que se lembrar que no início das frases que fala sobre fenômenos meteorológicos, você precisa colocar o it. Então não é is windy, é it is windy. Né? Se você quer falar que está chovendo, não é só is raining, é it is raining. Está nevando, não é is snowing, é it is snowing. Tá? Só coloque esse it no início da frase e fica certo. Tá? Então, vamos supor que você me pergunte, né, por exemplo, se ele é um cavalo, né, me referindo a esse animal. Você vai perguntar, is it a horse? É um cavalo? Eu vou dizer, yes, it is, ou seja, sim, é um cavalo. Posso falar yes, it is, ou yes, it is a horse. Ou seja, sim, ele é um cavalo. It is a horse. Tá, mas é macho, eu não posso falar he, porque he, she, we, they é só para pessoas. Para me referir a um animal, sempre it. It is a horse, ele é um cavalo, tá? Se você pergunta para mim, ele é o Garfield? Is it Garfield? Né? Garfield é um gato, macho. Então, eu posso falar he is Garfield? Não, eu tenho que falar it is Garfield. Porque he, she, we, they é apenas para nos referirmos a pessoas. Tá? Então, ele é o Garfield, it is Garfield. Ah, e se fosse a Marie? Poderia ser she is Garfield, she is Marie? Não, it is Marie. Porque a gente está se referindo a um animal. Certo? Se você pergunta para mim, está chovendo? Ou seja, is it raining? Daí eu digo para você, sim, está chovendo. It is raining. Daí você fala, poxa, mas está chovendo, não é só is raining? Você tem que colocar o it no começo da frase quando vai se referir a fenômenos meteorológicos. Então, it is raining, está chovendo. Ou apenas, yes, it is, sim, está. It is ou it is raining, está chovendo, tá? Se você pergunta para mim, tá nevando? Daí eu posso dizer, yes, it is, ou seja, it is snowing, está nevando. Não posso falar apenas is snowing. No início das frases que falam sobre fenômenos meteorológicos, tenho que dizer it, colocar o it ali, it is snowing, está nevando. Tá? Então, é isso, tá? E o mesmo vale para objetos, quando a gente se refere a eles, né? Não posso falar, por exemplo, ela é uma geladeira. Não posso, geladeira é fridge. Não posso falar, ela é uma geladeira como she is a fridge. Tenho que dizer, it is a fridge. Eu não posso falar que ele é uma televisão. Não. It is a television. Não posso dizer que ela é uma cadeira dizendo she is a chair. Não. It is a chair. Tá? É uma cadeira. Tá? Então, o it você utiliza para se referir a objetos, a animais e a fenômenos da natureza. Lembra que eu disse, então, que para você se referir a animais, sempre você vai utilizar o it? Há apenas uma exceção. Quando você se refere ao seu gato, ao seu cachorro, ao seu animal doméstico. Quando você se refere a um animal doméstico, a um animal seu, não é o da sua tia, não é da sua mãe, não é o animal doméstico do seu vizinho, é o seu animal doméstico. Quando você tem um animal doméstico, você trata ele como se fosse uma pessoa mesma, uma pessoa humana da família, certo? Na maioria das vezes, claro.
Então, você vai se referir sempre ao seu animal, ao seu bichinho, com bastante afeto. E para você demonstrar esse afeto, essa familiaridade com esse animal, para se referir ao seu próprio animal, você pode utilizar o pronome he, she, sim. Então, se me pergunta, por exemplo, se esse gato fosse meu e falar assim, is that your cat? Ou seja, aquele é o seu gato? Eu poderia falar, sim, that's my cat. Sim, ele é meu gato. Aquele é meu gato. And he is Raphael. Ele é Rafael. E ele se chama Rafael. Tá? Se eu tenho uma gata mesmo chamada Marie. Eu posso falar para você que ela se chama Marie como she is Marie. Embora ela seja um gato, né? Eu posso dizer she porque ela é o meu animal doméstico. Então eu posso utilizar o he ou she para me referir a ela, para mostrar uma maior familiaridade. Mas isso, novamente, vale apenas para um animal doméstico seu, tá? Tudo bem? Então, daí no caso, ele é Rafael, he is Raphael, e ela é Marie, she is Marie. Agora, se o animal doméstico não é meu, sempre vou me referir a outros animais com it. Mesmo sendo macho ou fêmea, tem que ser o it. No começo de frases que fala sobre fenômenos meteorológicos, it também. Não posso falar apenas está chovendo como is raining. Tem que ser it is raining. Está nevando, não pode ser só is snowing. Tem que ser it is snowing. Tá? Pessoal, antes da gente partir para a parte dos verbos, alguém tem alguma dúvida aqui? Quer que eu volte a explicar alguma coisa referente ao it? E se tiver que voltar a explicar, qual parte especificamente? Bom, pessoal, já partindo para a nossa parte final da aula, nós vamos falar a respeito dos verbos, tá? Dos verbos regulares.
O que é um verbo, pessoal? Um verbo é uma palavra que indica uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno da natureza. Claro, esse é o significado padrão de verbo. Porém, na prática, se você lembrar apenas que verbo é uma palavra que indicação, tá ótimo, tá? Então, ações, no geral, como correr, comer, dormir, gostar, amar, dirigir, voar, ouvir, ver, escrever, descansar, trotar, conversar, ligar, desejar, comprar, vender, enfim, todas as palavras que remetem a uma ação, nós chamamos de verbo. Acho que isso não é novidade para ninguém aqui, né? E os verbos, eles também têm uma conjugação, vamos dizer, né? Então, por exemplo, em português, a gente tem o verbo gostar, né? Só que eu não posso dizer eu gosto, você gosto, ele gosto, nós gosto. Não. Tem que ser eu gosto, você gosta, ele gosta, ela gosta, eles gostam e nós gostamos, né? Então perceba que no presente, né, no momento presente, o verbo gostar vira gosto, gostam, gosta e gostamos. Olha como é complicado o nosso idioma. Então o verbo gostar no presente é gosto, gosta, gostam e gostamos. Então cada verbo em português em geral no presente tem 4 formas, né? Uma para eu, no caso do verbo gostar, eu gosto. O gosta, que serve para você, ele e ela, né? Você gosta, ele gosta, ela gosta. O gostam, que é para dizer que eles gostam. E o gostamos, para nos referir a nós. Olha como é complexo o nosso idioma. Porém, em inglês é muito mais fácil. Porque, em geral, no presente, você vai utilizar o verbo sempre da mesma forma para I, you, we e they, e de uma forma um pouco diferente com he, she, it. Geralmente você acrescenta um S só. Quer ver como é fácil? O verbo gostar, em inglês, é o verbo like. Então, se eu quero falar que eu gosto, eu digo I like. Então, por exemplo, eu gosto de maçã, I like apple. Tá? Quando você fala que você gosta de maçã, você não fala I like of apple. Porque já fica, quando você fala I like apple, já fica subentendido que é de maçã que você gosta. Então, se você fala I like of apple, fica redundante. Então, se você apenas fala I like apple, já está se referindo, né? Eu gosto de maçã, tá? Se fosse apple com letra maiúscula, estaria se referindo à empresa. Letra minúscula, à fruta. Então, eu gosto de maçã, I like apple. Você gosta de maçã, you like apple. Agora, para dizer que ele ou ela gosta de maçã, eu vou acrescentar um S no final do verbo. Então fica likes, então he likes apple, she likes apple, e se referir a um animal, it likes apple. E they like apple, we like apple. Tá? É a mesma conjugação, como eu disse, a conjugação vai ser igual entre I, you, we e they. I like, you like, we like, they like. E para he, she, it, geralmente você só vai ter que acrescentar um S. Simples, né? Lembra que eu falei em português? A gente tem 4 conjugações em média para cada verbo no presente. O verbo gostar, gosto, gosta, gostamos e gostam, né? Em inglês, você só vai se preocupar com 2. Lembrando que sempre vai ser igual para I, you, we e they. E para he, she, it, geralmente você só acrescenta um S no final. Claro que isso pode ter algumas variações, às vezes você vai acrescentar um ES em vez de apenas um S, mas a gente vai estudar verbo a verbo, tá? Como eu disse anteriormente, em inglês nem sempre é necessário dizer eu gosto de algo, né? Porque esse de já fica subentendido. Quando eu digo que eu gosto de maçã, você já entende que quando eu falo I like apple, eu gosto de maçã, você entende que é de maçã que eu gosto. Eu não preciso falar de forma explícita o off, né? I like of apple. Não, I like apple já está subentendido que é de maçã, né? Então não precisa falar esse off, senão fica redundante, tá? E para resumir o que eu falei, né, você vai utilizar sempre o verbo no presente da mesma forma para I, you, we, they. E para he, she, it, basta você acrescentar um S no final. Tudo bem? Quer ver como é fácil? Ó? Nós temos o verbo falar, né? O verbo falar, dizer em inglês, que é o verbo to say. Então eu quero dizer, por exemplo, que eu digo ou eu falo, I say.
Então eu falo uma palavra ou eu digo uma palavra, podemos traduzir das duas formas. I say a word. Se eu quero dizer que você diz alguma coisa, você fala algo, you say something. Se eu quero dizer que eles ou elas falam boas coisas, coisas boas, they say good things. Se eu quero dizer que eu gosto de você, I say I like you. Agora, se eu quero falar que ele diz que te ama de uma forma diferente, me referindo a um gato, né? Eu vou dizer it says. Primeiro porque, como é um animal, vou ter que me referir a it. A não ser que seja meu, aí eu posso me referir ao meu animal como he ou she. Né? Mas como não é, vou falar it. Então, it says. Lembra, para he, she, it, a gente acrescenta um S no presente para o verbo. Então, a mesma forma para I, you, we, they. I say, you say, we say, they say. E para he, she, it, acrescenta esse S. It says I love you in a different way. Né? Ele diz eu te amo de uma forma diferente. Né? He says, ele diz. She says, ela diz. Né? We say good morning every day. Nós dizemos, nós falamos bom dia todos os dias. Né? Então, você tem que se lembrar que para o I, you, we, they, sempre você vai utilizar a mesma forma do verbo, né? I say, you say, we say, they say. Agora, para he, she, it, geralmente você vai precisar acrescentar um S, tá? They say that Brazil is not the best country in the world. Né? Dois atores, o Stallone e o Tyler James Williams, que já tiveram envolvidos em polêmicas sobre o Brasil, né? Então, eles dizem que o Brasil não é o melhor lugar no mundo. They say that Brazil is not the best place, is not the best country in the world, né? Não é o melhor país do mundo, tá? They say, eles dizem ou elas dizem. They say, lembra? They say, eles dizem, elas dizem. Então, I say, you say, we say, they say. Agora, para he, she, it, eu vou ter que acrescentar um S. Fica he says, she says, it says. Né? Então, ela diz que somos um dos melhores países do mundo, Katy Perry. Então, she says we are one of the best countries in the world. Ela diz que nós somos um dos melhores países do mundo. She says, tá? Então, I say, you say, we say, they say. She says, he says, it says. Sempre você vai utilizar no presente a mesma forma do verbo para I, you, we, they. E para he, she, it, você vai ter que acrescentar um S, tá? Eu estou falando tudo isso aqui porque eu quero que você aprenda agora a utilização do verbo to say. Não, eu vou trazer ele em aulas futuras novamente, como se fosse um conteúdo novo, que a gente vai explicar mais com calma. O que eu quero que você entenda aqui é que verbo é uma palavra que expressa ação e que nós temos as conjugações corretas, né? Igual em português, eu não digo eu gosto, você gosta, ela gosta, nós gosta. Eu gosto, você gosta, eles gostam, nós gostamos. Gosto, gosta, gostamos, gostam. Muda 4 vezes o verbo. Em inglês muda apenas 2, sendo que para I, you, we, they sempre vai ser igual. No caso do verbo to say, I say, you say, we say, they say. Para he, she, it, você acrescenta um S. Fica he says, she says, it says. Só isso. Eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque uma vez que você entenda isso, nas próximas aulas eu posso começar a trazer verbos novos para você, para sair dessa parte só de adjetivo, substantivo e expressão. E daí eu vou trazer lá, por exemplo, o verbo to say, que é o verbo falar, o verbo dizer, e vai estar escrito say barra says, né? S-A-Y-S. Por que vai estar say barra says? Porque você vai ter que se lembrar, que você viu nessa aula aqui, que para he, she, it no presente, a gente acrescenta um S para he, she, it ao final do verbo. Então, say barra says, você entende que say é a conjugação para I, you, we, they, e says, com acréscimo do S, é para he, she, it. É isso que eu quero que você entenda. Não quero que você se preocupe em absorver esses verbos aqui agora. Eu só quero que você entenda como que funciona um verbo no presente em inglês. Que a forma é sempre igual para I, you, we, they, e para he, she, it, geralmente a gente acrescenta um S no presente, tá? Temos aqui agora o verbo saber ou o verbo conhecer, que é o verbo to know, né? Então, esse know vai ser igual para I, you, we, they. I know, you know, we know, they know. E para he, she, it, você vai ter que acrescentar um S. Então, fica knows, tá? Então, por exemplo, I know everything about life. Eu sei tudo sobre a vida. You know my sister. Você conhece minha irmã ou você sabe da minha irmã.
We know some things about math. Nós sabemos, nós conhecemos algumas coisas sobre matemática. I know, you know, we know, tá? Eu quero dizer que eu conheço minha família. I know my family, tá? Agora, se eu quero dizer que ela conhece as amigas dela, então eu vou dizer she knows her friends. Ela conhece as amigas dela. She knows, tá? Então, o verbo to know vai ser igual para I, you, we, they. I know, you know, we know, they know. He knows, she knows, it knows. Então nas próximas aulas eu vou apresentar o verbo to know para você, a gente analisa ele com mais detalhes, né? E vai estar lá know barra knows. Por que know barra knows? Porque você vai entender que know vai ser para I, you, we, they e knows para he, she, it. Tá? They know Anita, but they do not know a single song from her. Né? Então, eles conhecem Anita, they know Anita, but they don't know, mas eles não conhecem uma simples música dela, uma música sequer. Né? Isso aqui se referindo a uma plateia de show de rock, que claro que não vai conhecer o repertório da Anita. Né? Então, como eu disse, a gente vai analisar cada um desses verbos de forma muito mais detalhada. Nesse momento, quero que você entenda o que é um verbo, que é uma palavra que expressa ação, e que, quando eu apresentar um para você, eu vou apresentar ele barra a sua forma para he, she, it. Então, know, no caso, é igual para I, you, we, they, e knows igual para he, she, it. Tá? Você vai ter que acrescentar esse S. Tá? Nós temos uma música, né, do Supla, que é Garota de Berlim. E o clipe foi gravado lá em Berlim mesmo. Então, se eu quero dizer que ele conhece Berlim, eu digo he knows Berlin. He knows Berlin. Ele conhece Berlim. Tá? Então, he knows, she knows, it knows. Tá? Ele conhece. She knows, ela conhece. It knows, caso um animal conheça, eu digo it knows Berlin. Tá? Então, o know é igual sempre para I, you, we, they. E para he, she, it, a gente acrescenta esse S. He knows, she knows, it knows. Né? Para I, you, we, they know, he, she, it knows. Tá? Então, no caso, você sabe muitas coisas sobre o universo. You know many things about the universe. Tá? I know, you know, we know, they know. She knows, he knows, it knows. A gente sempre tem que acrescentar esse S ao final dos verbos no presente, para he, she, it em inglês. Tá? Então, as principais lições da aula de hoje relacionadas ao verbo, como eu disse, é você entender o que é um verbo, primeiramente, uma palavra que expressa uma ação. Você entender que nem sempre é necessário você falar, por exemplo, eu gosto de algo, então I like of apple. Você falar só I like apple, tá bom, porque já subentende-se que é de maçã que você gosta. E lembre-se que para você utilizar um verbo no presente, I, you, we e they não precisa do acréscimo do S no final do verbo. Você vai usar a mesma forma para I, you, we e they. E para he, she, it, você vai acrescentar um Szinho. Isso no presente. Depois, passado e futuro, a gente vê com calma como funciona, que é muito mais simples que isso. Também que eu acho que isso aqui não é difícil, tá? Então, I, you, we, they, sempre usado da mesma forma. He, she, it, acrescenta um S no final do verbo. Certo, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Aparentemente é uma aula um pouco mais curta, né? Por causa que o número dos slides são um pouco reduzidos, mas a gente tem muita coisa para falar e acho que a gente conseguiu explorar bem nesses minutos aqui, tá? Pessoal, antes da gente finalizar aqui, deixa eu ver quanto tempo de aula deu. Até agora, 40 minutos. Até aqui, alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente viu? Alguém quer que eu volte a explicar alguma coisa referente a alguma parte desse conteúdo aqui?
Bom, pessoal, então eu vou finalizar a aula aqui, tá? Vou finalizar a gravação, mais tarde eu coloco lá no grupo para vocês, tá? Amanhã, a aula das 4 horas vai ser com a professora Ana, tá? Eu vou ter compromisso à tarde, então vejo vocês na semana que vem, tá? Até mais, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até segunda-feira.